E aí, gente, tudo bem? Eu sou o Matheus da Debow. Muitos amigos me chamam de Mateto. E esse vai ser um vídeo para o YouTube explicando exatamente tudo o que está acontecendo em relação ao assunto cover, que muita gente teve dúvida baseado nos últimos acontecimentos, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre cover. Eu vou explicar daqui a pouco na prática como vocês conseguem achar o autor, a editora para pedir autorização. Mas vamos começar com a parte teórica da coisa. Toda vez que a gente vai falar de música, a gente precisa prestar atenção bastante em uma coisa chamada direito autoral. Porque assim como para dirigir eu preciso ter a carteira de motorista, assim que eu compro uma propriedade, uma casa, um apartamento, eu preciso ter um documento comprovando que aquilo pertence a mim, a obra é basicamente a mesma coisa. Inclusive, a gente chama a obra de uma propriedade intelectual. Então, a obra também é uma propriedade. Então, baseado na Lei 9.610, que a gente já gravou um vídeo sobre isso, falando exatamente o artigo, todo uso precisa de autorização prévia explícita do autor e dos titulares de direito. Então, toda vez que você for usar uma obra que não é sua, precisa ter autorização. Dito isso, quando a gente tem autorização, fica mais fácil a gente usar da forma como a gente quiser. Então, se você quiser gravar um cover, se você quiser colocar letra em uma camiseta, independente do uso, se você tem autorização e nessa autorização diz que você está autorizado a usar dessa forma, até então, tudo ok. O que causou diante desse cenário? Muitas pessoas ficaram desanimadas a usar o cover, por exemplo. Então, muitas coisas que eu ouvi foi no sentido de então agora vai ficar inviável a gente gravar cover porque é muito difícil pedir autorização, a gente não conhece quem é editor, a gente não sabe como entrar em contato, vai ficar inviável. Aí um outro grupo de pessoas falou, então não vou gravar cover nunca mais porque vão derrubar meu vídeo e tudo mais. Gente, não necessariamente. A gente está partindo da premissa que todo uso ele precisa ter autorização. Se você tiver autorização, você pode usar de forma tranquila. E não necessariamente o seu vídeo vai ser derrubado ou coisa nesse sentido. Tem algumas formas como o YouTube ele lida com o direito autoral, mas eu vou falar disso em outro momento, tá? Para facilitar o vídeo. Mas o mais importante é ter autorização. Dito isso, a gente vai para a parte prática, que eu vou mostrar para vocês exatamente como encontrar a obra, como saber quem que é o autor, como encontrar a editora. Obviamente, por causa de dados sensíveis, né? Eu não vou poder colocar aqui o telefone, e-mail, essas coisas, tá? Mas eu vou mostrar para vocês o caminho e usando algumas ferramentas de busca na internet é muito fácil encontrar para entrar em contato e pedir a solicitação aí de licença, o uso para você conseguir usar e gravar os seus covers de forma tranquila. Então, vem aqui comigo para a parte prática. Gente, partindo agora para a parte prática, eu vou ensinar vocês exatamente como encontrar os titulares de direito, seja autor ou compositor. E para isso a gente vai usar um site chamado ECAD.net. É um site extremamente importante, porque o ECAD, junto com todas as associações de direitos autorais do Brasil, reuniram um banco de dados maravilhoso para a gente conseguir encontrar tudo o que diz respeito aos direitos autorais das obras e dos fonogramas, dos titulares que a gente quiser encontrar aqui, tá? É muito importante usar isso aqui com responsabilidade e para, de fato, o seu objetivo, que é pedir autorização para gravar os covers, tá? Esse aqui é o site, a página inicial, quando a gente abre. Como qualquer outro site, tem a parte aqui de cadastro. Se você não tem um login, você se cadastra. Ele é bem intuitivo, é bem tranquilo de fazer. Caso você tenha um login de acesso, você vai selecionar o público geral. Selecionando o público geral, a gente vai cair diretamente nessa tela daqui. Então a gente vai ver consulta de repertório. Basicamente a gente só vai descer. Até agora eu não mexi em nada no site, a gente só vai descer. E aqui tem o pulo do gato, tá? E do inglês Jump Off the Cat, que a gente vai conseguir encontrar exatamente o que a gente está procurando. Então, se você quer achar uma obra musical, a gente vai selecionar obra musical, que já vem como padrão. Se você está procurando um fonograma, você seleciona aqui fonograma. Ou se você está procurando um titular,
você vem e seleciona o titular. O que é o titular? Pode ser um autor, compositor, um intérprete, músico, produtor fonográfico, editora, enfim. E aí, o que eu quero mostrar para vocês? Aqui é o banco de dados que a gente vai encontrar as informações necessárias para ir atrás da autorização, tá? Mas digamos que você nem saiba o que colocar aqui. Eu vou começar com o primeiro exemplo. Obra, a gente vai buscar pelo título, que é a opção que a gente tem aqui, ó, tem outros aqui, titulares, intérpretes, e a gente vai selecionar a opção começando com, mas também pode ser que contenha, terminando com e exatamente, tá? Vamos dar uma olhada aqui. Então, digamos que eu queira regravar ou fazer um cover de uma música do Gabriel Augusto. Consequentemente, o Gabriel ele é cantor e compositor. E isso é muito importante porque a gente precisa separar. Muita gente confunde o seguinte: às vezes você quer gravar a música que o Joãozinho está cantando, mas não necessariamente o Joãozinho ele também é compositor. Por isso é extremamente importante a gente verificar aqui onde e qual, na verdade, é o compositor. E como que a gente faz isso? Utilizando a própria plataforma do Spotify. Vamos lá, eu quero gravar com todo o meu coração. Clico aqui em com todo o meu coração. Clico nos 3 pontinhos aqui. Ver créditos. Beleza. Essa música foi interpretada pelo Gabriel Augusto, composta por Gabriel Augusto e produzida por Gabriel Augusto. Beleza, então aqui eu tenho informação que de fato essa música foi composta pelo Gabriel Augusto. Aí eu vou abrir um parênteses extremamente importante. Nem sempre os créditos do Spotify vão estar corretos. Eu estou só ensinando essa forma aqui porque ela é mais fácil, é a plataforma que a maioria de vocês tem na mão. Mas você também pode tentar ir no YouTube, por exemplo, olhar a descrição, ver se tem lá escrito quem é o autor, procurar no Google, coisas desse sentido. Você só precisa entender e achar quem que é o autor para facilitar a busca no ECADNet. Com todo o meu coração, vou copiar aqui já, porque é exatamente a obra que eu quero achar aqui no ECADNet. Então, busco com todo o meu coração. Beleza. Com todo o meu coração, ó, Gabriel Augusto. Perfeito. Então eu achei a obra que é a obra que eu estou procurando. Porque aqui em cima eu tenho uma outra obra com todo o meu coração, mas que o compositor não é o Gabriel Augusto. Ou seja, não é essa obra aqui que eu estou querendo regravar. É a obra de baixo, Gabriel Augusto. Gente, aqui a gente consegue ver de fato a importância dessa plataforma. Eu consigo ver diretamente quem é a editora do Gabriel, tá? Que no caso é a Debol, somos nós, por isso a gente está usando de exemplo aqui. Tá? Então eu vou entrar em contato com a Debol para pedir autorização para regravar essa obra. Sempre que a obra está editada, ou seja, tem uma editora cuidando dos direitos autorais para esse autor, eu vou atrás da editora direto, tá? Porque facilita o processo em relação à documentação, entender como funciona o processo de liberação e tudo mais. Como que eu faço então para achar os dados da editora? Gente, o Google é muito rápido, muito prático, muito fácil. Quem você não achar, você precisa entender o que tem por trás, o que está ao redor daquela editora, tentar contato direto com o autor via Instagram, tentar achar de alguma forma o contato para você conseguir essa autorização. Mas a grande maioria das editoras, os dados vão estar públicos aí, você vai conseguir ter acesso a e-mail, coisas nesse sentido. Então, basicamente, é assim que eu uso o ECADNet. E aí tem mais um detalhe muito legal que eu quero mostrar agora para vocês. Se eu clico no nome do Gabriel, digamos que eu quero gravar essa música, mas eu gostei bastante do estilo de composição do Gabriel. Clico no nome dele,
Aí mostra onde ele está afiliado e tal. E, gente, olha que bacana isso aqui. O ECADNet mostra todo o repertório do Gabriel. Então, se eu tiver interesse em alguma outra música, eu posso achar aqui. Por exemplo, Tudo que a Minha Alma Quer. Eu tenho aqui Tudo que a Minha Alma Quer. Digamos que eu queira regravar essa música aqui. Eu vou ter acesso a ela exatamente no perfil do Gabriel para saber se eu vou gostar ou não, eu consigo ouvir aqui e tudo mais. Então, olha a facilidade e o poder que essa plataforma dá pra gente. Então, basicamente é assim que se usa o ECADNet e é assim que você encontra os responsáveis pela composição. E é extremamente importante que você linke o nome da obra ao autor, porque uma obra ela tem um nome, só que pode ter diversas obras com o mesmo nome. Então são autores completamente diferentes, editoras completamente diferentes. Então você precisa ter pelo menos 2 pontos de convergência aí, e eu indico que seja o título da obra junto com os titulares, que é o autor e o editor. Basicamente, é assim que se usa o ECADNet, é assim que você vai conseguir ter acesso às informações de quem você precisa pedir autorização na hora de gravar o seu cover. E basicamente com isso, o que eu quero dizer? Que o mundo não acabou. Você pode continuar gravando cover, pode continuar fazendo o que você sempre fez. A diferença é, agora a gente precisa fazer isso de uma forma organizada, senão não vai rolar. E pode correr risco sim de você não conseguir utilizar no seu canal do YouTube, nas plataformas de streaming e tudo mais. Então, peça autorização, agora você sabe os caminhos e eu espero ter ajudado você com isso. Agora eu vou separar algumas dúvidas de vocês para responder. Se você tiver qualquer outra dúvida, você pode colocar aqui nos comentários, que a gente vai fazer o máximo para responder o mais rápido possível. Você pode também ir lá no nosso Instagram e colocar no nosso direct. Tem um vídeo que a gente gravou sobre isso também, citando o artigo da lei, exatamente onde está escrito a necessidade de autorização prévia. E tem o nosso telefone também, você fica à vontade. E agora a gente caminhando para o final do vídeo, eu quero responder algumas dúvidas de vocês. Para o vídeo não ficar tão longo, eu separei só 3, tá? Que eu creio que são as principais ali. Primeira dúvida. O autor autorizou. Preciso ter algum documento? Gente, por favor, isso aqui é muito importante. A autorização, a licença, ela é, propriamente dito, uma forma de você comprovar que você está habilitado para usar o conteúdo. Então, por mais que o autor tenha autorizado por mensagem, por áudio, você ligou, ele autorizou e tudo mais, é muito importante que tenha um documento de fato de autorização. Porque caso você, se for questionado lá na frente, você consegue mostrar que você tem autorização, que você tem um documento mostrando que de fato você está habilitado a usar esse conteúdo. Então, mensagem, tudo isso é válido. Olha, o autor autorizou por mensagem, ligação. Top, isso é muito válido, mas é muito importante você ter um documento para de fato validar essa autorização. Vamos lá, para a segunda pergunta. Eu dei os direitos no vídeo do cover, ou eu disse que a música não era minha. Consigo usar? E aqui eu vou deduzir que a pessoa fez um cover, colocou na descrição o nome do autor, ou colocou escrito lá, eu não sou o autor e tudo mais. Posso usar? Olha, tecnicamente não. O ideal sempre é que você peça autorização. Ponto final. A gente sempre vai partir desse ponto aqui. Independente de você citar o autor, de você dizer que a obra não é sua, eu vou dar um exemplo. A obra ela é uma propriedade intelectual. Beleza. Digamos que eu pegue um outro tipo de propriedade. Vamos dar um exemplo de um carro. Digamos que você tem um carro. Se eu pego o seu carro sem a sua autorização e uso, eu posso colocar até um adesivo atrás dizendo que o carro não é meu ou que o carro pertence a uma outra pessoa. Isso me dá o direito de usar o seu carro? Não, porque o carro é seu. Então, para usar o seu carro, eu preciso de, no mínimo,
de autorização, ou um aviso, né? Senão a gente caracteriza aí o roubo, o furto, o que quiser que seja aí. Então, a gente sempre vai partir do pressuposto de que todo uso necessita de uma autorização prévia. Então, se você for usar, não adianta você citar nos créditos, não adianta você dizer que a obra não é sua, precisa ter autorização. Terceira e última, essa aqui perguntaram bastante, sobre as lives das igrejas, né? Então eu estou fazendo um culto, é o período de ministração, louvor, eu quero muito transmitir. Eu posso? Pode tranquilamente. Como instituição religiosa, você consegue transmitir, fazer a live de forma tranquila. Quando que você pode acabar tendo problema? Se você salva essa live e deixa no seu canal do YouTube. Porque a partir desse momento aí, não é mais uma live, acaba sendo um vídeo gravado que vai ficar disponível lá. Um outro exemplo são cortes, né? Quando a pessoa faz uma live, separa corte da live e posta como vídeos separados no canal do YouTube. Isso pode entrar sim na categoria de uso, ou cover, ou enfim. E aí o processo vai ser o mesmo que a gente está conversando aqui. Vai usar, pede autorização para não ter problema. Mostrei para vocês, é simples, tá? É bem difícil você ver um caso que você não vai achar o responsável, que você não vai conseguir o contato. É bem tranquilo mesmo. E à medida que você for fazendo, você se acostuma. E de fato é assim que as coisas andam. Como eu falei no começo. Assim como para dirigir a gente precisa de uma carteira de motorista, para exercer, por exemplo, advocacia, né? Eu preciso ter a OAB. Para ser médico, eu preciso ter um CRM. Para a gente usar obras de terceiros, a gente precisa de autorização. Tá? Então basicamente é isso, um vídeo tentei ser o mais rápido possível para instruir vocês e ser um pouco prático, porque agora, desde que surgiu essa loucura de cover e tal, tem muita gente com dúvida e tem muita gente falando que tem que pedir autorização, que não pode, e aí eu queria ser um pouco mais prático com vocês hoje, que é como vocês vão pedir a autorização, como vocês acham, tá? Basicamente é isso. Fiquem com Deus, aguarde a gente no próximo vídeo aí, qualquer dúvida, você já sabe o que fazer. Tamo junto.